Shalom, pessoal. Nós completamos aí mais de 500 visualizações no último vídeo nosso. E agora nós vamos dar continuidade ao estudo do possessivo em hebraico. Vamos aqui trabalhar a segunda parte deste estudo. Na aula passada eu falei que ao utilizarmos o possessivo em hebraico, no dia a dia é preferível que você não utilize essa ferramenta aqui de colocar o possessivo diretamente na palavra e que você utilize a preposição shel declinada, porque fica mais fácil para você. Hoje nós vamos ver por que eu dei essa sugestão, tá certo? Então nós vamos ver aqui, vamos começar com a declinação do substantivo para indicar a posse. Então nós vamos ver aqui que essa declinação ela pode ocorrer e ela tem algumas regras. Nós veremos essas regras aí para poder fazer essa declinação. Então vamos ver aqui no livro as informações. Então a primeira informação é a seguinte, olha, são utilizados os mesmos sufixos que são utilizados nas preposições, né? Então vai concordar em pessoa, gênero e número com o possuidor, ok? Vamos ver isso aqui direitinho. Bom, então, aqueles sufixos que nós colocamos nas preposições, como por exemplo, na própria preposição shel, quando nós fazemos a declinação, né? Sheli, shelha, shelo, shelah. Então são exatamente esses mesmos sufixos que irão se juntar aos substantivos e vão dar a ideia de posse diretamente, tá? Um outro detalhe aqui que nós temos é o seguinte: não acrescentamos o artigo, já que esta forma é por si mesma definida como possessivo no português. Então, sempre que você declinar o substantivo com o sufixo, ou seja, dando a ideia de posse, você não vai colocar artigo mais no substantivo. Ele já vai estar por si mesmo definido. Então, não há necessidade e nem se coloca o artigo em uma palavra que recebeu o sufixo e passou a ter a ideia de posse. Vamos dar uma olhada aqui. Então nós temos aqui, pessoal, a declinação do substantivo masculino. Então hoje nós vamos ver a declinação do substantivo masculino e feminino no singular. E numa terceira aula nós veremos esses substantivos, as mudanças que podem ocorrer quando o substantivo está no plural. Então hoje veremos aqui no singular, logicamente, que o objeto possuído no singular, né? E já as desinências nós veremos tanto no singular como no plural. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos pegar aqui o substantivo, né, masculino singular, menino, né? Yeled. Observem vocês aqui que a declinação ela vai receber justamente os mesmos sufixos que nós colocamos nas preposições, como foi dito lá anteriormente, tá vendo? Então são os mesmos sufixos, né? O i para a primeira pessoa, o ra para a segunda pessoa masculina e assim sucessivamente, tá certo? Agora olha bem como é que fica aqui a palavra depois que ela recebe o sufixo e passa a dar a ideia de posse. Então lembrem que menino é yeled. Agora quando eu falo o meu menino, aqui está meu menino, mas pode ser o meu menino também, como nós falamos ali anteriormente. Não se coloca aqui o artigo, tá vendo? Muito embora se eu utilizar com a preposição shel declinada, olha, eu estou colocando o artigo, né? Ayeled, sheli, o meu menino. Agora, eu posso falar isso aqui diretamente, declinando o substantivo. E aí a pronúncia fica yaldi. Aqui, pessoal, você pode fazer toda a declinação, né? Nós não vamos aqui ficar citando a declinação, né? Mas tem aqui a pronúncia, ó, yaldeha, o teu menino masculino e feminino. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte, é que yaldi é a mesma coisa que hayeled sheli. Então, quando eu disse para vocês que é preferível vocês utilizarem esse formato aqui na hora da conversação, na hora que está aprendendo hebraico, porque quando você memoriza a palavra, no seu estado absoluto, ela não vai mudar, tá vendo?
Então vai ser sempre Yeled. Yeled. O que você vai memorizar é apenas a declinação da preposição shel, que você vai utilizar em várias outras situações. Então, eu memorizo a palavra no seu estado absoluto e jogo a preposição shel. Hayeled sheli. Porque se você quiser utilizar esse sistema aqui, que é da declinação na própria palavra para dar a ideia de posse, o que acontece? Olha, a palavra declinada com a ideia de posse, ela sofre alteração, tá certo, pessoal? A maioria das palavras vão mudar um pouco a pronúncia. Observe que as letras aqui vão continuar, mas a pronúncia muda em muitas palavras. Aí você pode me perguntar, mas por que, professor? Que a pronúncia muda. E aí tem um detalhe aqui que o livro não vai falar, mas que eu vou esclarecer para vocês. O que acontece é que quando um substantivo recebe um sufixo pronominal, no caso aqui, para dar a ideia de posse, este substantivo, ele passa para a forma construta dele. Ele deixa a sua forma absoluta, Yeled, e passa para a forma construta. Por isso que ele sofre alteração. É o simihut do hebraico. Então, toda palavra que recebe um sufixo pronominal, ele passa para essa forma, né? Forma do simihut, ou do construto, como nós falamos na linguagem do hebraico bíblico. É por isso que ela sofre alteração aqui. Algumas palavras não mudam a pronúncia, mas a maior parte delas vai mudar a pronúncia. E quando nós aprendemos as palavras, formamos o nosso vocabulário, nós formamos este vocabulário com o substantivo na sua forma absoluta e não na sua forma construta. Então você, para utilizar nesse formato aqui, declinado diretamente, né, dando a ideia de posse diretamente no substantivo, eu precisaria também saber como que esse substantivo fica na forma construta ou no simihut, tá? Por isso que eu aconselho você a memorizar a declinação da preposição shel e utilizar dessa forma aqui, ó, com o artigo e depois com a preposição shel, tá certo? Então, o que acontece? No caso, você estando lá em Israel, mesmo naquelas palavras que já estão consolidadas, que eles mesmos vão pronunciar, como nós vimos na lição anterior, já com o sufixo pronominal, então aquilo ali já está consolidado, a pessoa já memorizou aquela forma ali. Mas mesmo que você pegue uma daquelas palavras lá e utilize este sistema aqui com a preposição shel, eles vão te entender perfeitamente. Agora, se for uma palavra que eles não estão acostumados a utilizar com o sufixo pronominal direto aqui, uma palavra declinada, que você pode fazer isso. Isso não é proibido na língua, não, né? E é utilizado, como nós vimos ali, em determinadas situações, em determinados ambientes. Mas pode ser que algumas pessoas não vão entender o que você está falando. Tá certo? Se forem aquelas palavras que já estão consolidadas na linguagem do dia a dia, beleza. Mas uma palavra diferente, pode haver uma dificuldade do interlocutor entender o que você está falando. Agora, você pronunciando nesse formato aqui, sempre as pessoas vão te entender perfeitamente. Foi por isso que na aula passada eu disse que é preferível que você utilize o sistema com a preposição shel. Mas aqui, pessoal, já que nós estamos falando aqui da declinação, né, dos substantivos, já com o sufixo pronominal dando a ideia de posse, então o que nós temos a dizer é que o sufixo pronominal que é utilizado para dar essa ideia de posse ao substantivo são os mesmos que são utilizados para as preposições. Agora, se você quiser utilizar aqui, você tem o exemplo da palavra Yeled. Agora, se você quiser utilizar em outros substantivos, você tem que saber como que esse substantivo fica no estado construto, ou seja, no simihut, antes de você colocar o sufixo pronominal. Então, aqui nós temos o exemplo da declinação do substantivo no masculino, e aqui nós temos a declinação do substantivo do feminino. Observe que vai haver uma mudança aqui, ó, porque, olha, minha menina fica yaldati, né? O que aconteceu com o substantivo aqui? Vamos lembrar como é que é o substantivo menina na sua forma absoluta. Na verdade, a menina no absoluto, ele já vem de um outro absoluto que é o masculino, que é Yeled. Então, quando você passa Yeled
para o feminino, fica yalda. Agora, você vai partir desse yalda, vai pegar a palavra yalda, vai jogar ela para o construto, para o simihut, e depois é que você vai jogar o sufixo pronominal. Então, por isso nós temos este formato aqui, né? Yaldati, porque vem de yalda. Então, a palavra yalda, ela sofre uma alteração quando ela passa para o simihut, para o construto, né? Que nós vamos falar agora mesmo qual é essa mudança, e depois ela recebe o sufixo pronominal aqui, que são os mesmos sufixos pronominais que você coloca lá nas preposições. Então, yaldati, minha menina, ou a minha menina, é a mesma coisa que hayalda sheli. Né? Então, só lembrando mais uma vez, yalda você já memorizou. Você não precisa memorizar uma nova forma de falar menina, né, no construto, e joga depois a preposição. Hayalda sheli, a minha menina. Ou então, yaldati, a minha menina, também vai dar a mesma coisa. E aí, os sufixos nominais estão aqui no final, né, logo depois do tav, é que aparece o sufixo nominal. São os mesmos sufixos que são utilizados lá na preposição, como nós falamos anteriormente. E aqui, pessoal, vem algumas informações, né, que eu acabei de dizer. Olha, em alguns casos se altera ligeiramente a pronúncia, mas não a ortografia. Foi como nós vimos lá no caso de Eled. As letras da palavra continuam, mas a pronúncia muda. E por que a pronúncia muda? Porque esse substantivo ele não está mais na sua forma absoluta, ele passa para a sua forma construta e se junta com o sufixo pronominal. Então, quando eu falo o meu menino, é como se eu dissesse o menino de mim. Né? A forma construta. Você junta duas palavras para dar uma única forma. Então, essa relação é a relação de simihut, é a relação construta. Tá? Então, qualquer substantivo declinado para dar ideia de posse, que recebe o sufixo pronominal, ele tem que estar na sua forma construta e não na sua forma absoluta. Por isso que, em alguns casos, se altera ligeiramente a pronúncia, mas não a ortografia. Então, você consegue escrever bem, joga o sufixo pronominal, agora a pronúncia não vai ser a mesma. Então, a pronúncia Yeled, ela sofre alteração, como em muitas outras palavras. Algumas palavras não muda nada, como é o caso aqui, tá vendo? Do substantivo vez. Né? Então, o substantivo é tor. Agora, a minha vez fica como tori. Olha, observe que não mudou nada. O tor continuou, recebi aqui o sufixo pronominal da primeira pessoa, ficou o i. Agora, no caso de menino, muda. Ó, Yeled, agora ficou yaldi. Tá vendo? Olha, mudou aqui. O E passou a ser A. Então, houve uma mudança na pronúncia. Então, você tem que tomar cuidado. Aqui, por exemplo, de história, não muda. Tá vendo? Ó, Sipur. Agora, quando é a minha história, Sipuri. Então, não mudou. O Sipur continuou, recebeu o sufixo pronominal. Mas muitas outras palavras vão sofrer mudanças. Então, eu falo Sipuri, eu posso falar também Hassipur Sheli. Tá? Então, eu memorizei a palavra e utilizo ela com o artigo e jogo a declinação de shel e tenho a mesma forma aqui de Sipuri. É bem verdade que aqui é bem mais fácil, né, pessoal? Eu utilizo uma palavra só, eu não preciso utilizar o artigo, mas para quem não domina bem a língua, é preferível que você utilize com a preposição shel para você não errar e para todo mundo te entender lá na hora da conversação. Para o caso, pessoal, dos substantivos femininos, né, foi como eu disse, a palavra ela passa para o estado construto, para o simihut. Então, olha bem o que acontece aqui. Ó. A palavra moça é nará. Agora, essa palavra no construto é narat. Ou seja, é o que está informando aqui. Ó. Quando a última letra é re, substantivo feminino, ela é substituída pela letra tav, né? Como é o caso aqui que eu falei para vocês. Nará, moça. Moça de, construto, narat. Então, o que ocorre, pessoal? Quando ela vai receber o sufixo pronominal, por exemplo, o i aqui, ó, minha,
Minha moça, narati. Olha, observe que ficou narate até o tave, que é na sua forma construta, né? Aqui está na forma absoluta, nará. Aqui, até o T, até o tave, está na forma construta. Aí eu jogo o sufixo pronominal, tá vendo? Aqui jogou da primeira, aqui a moça dele, ó, narato. Então, a palavra aqui no construto, no simihut, e depois recebendo o sufixo pronominal. Isso você vai fazer para os substantivos no feminino, tem essa alteração. O substantivo no masculino, ele não recebe nada, não tem uma alteração de letras, mas pode ter uma alteração, como nós vimos lá na palavra yeled, na pronúncia da palavra, porque a vogal pode mudar, né? E o feminino tem essa mudança aqui importante, né? Se ele termina com re, né, aquela formação do feminino a partir do masculino, terminando com re, o sufixo a, ele passa para o sufixo at, quase sempre, tá certo? Então toma cuidado aí, porque quando nós formamos a declinação dos substantivos diretamente, ou seja, quando nós temos o possessivo diretamente na palavra, sem utilizar a preposição shel, ele tem que ser feito a partir do substantivo no estado construto. Então é isso aí, pessoal. Esta segunda aula nós vamos parar por aqui. Na próxima aula nós vamos falar destes substantivos quando eles estão no plural. Lembrando, pessoal, que nós estamos falando aqui de substantivo no singular e no plural é do objeto possuído, tá? Então, é singular do objeto possuído e não do possuidor. Quem é o possuidor? O possuidor é esse aqui, ó, dele, meu, teu, dela, nosso. Neste caso aqui, nós temos singular e plural para o possuidor. Então, aqui eu estou falando de singular do objeto possuído. No caso aqui, os exemplos foi menino e menina. Então, na próxima aula, nós vamos ver como que fica a declinação quando esse objeto possuído estiver no plural. No caso, nós veremos meninos e meninas. E isso pode passar para qualquer um outro substantivo possuído, tá certo? Casa, carro, etc. Tá? Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula, nós veremos um pouco mais sobre este assunto. Vamos finalizar este assunto. Lembrando aí, pessoal, o seguinte, né? Se você ainda não se tornou membro do canal, torne-se membro do canal, porque você tem direito a ser atendido por um grupo do WhatsApp, onde você pode tirar todas as dúvidas. Se você já é membro do canal, nós temos vários membros que não participam do grupo, né? Uma escolha pessoal. Pode entrar em contato comigo para poder participar deste grupo do WhatsApp, onde você tira as dúvidas. E além disso também, quem se torna membro do grupo recebe material para estudo lá no grupo. Tá? Então, você pode tirar dúvida, receber outros materiais aí importantes para o seu estudo. Então, se você ainda não é membro do nosso canal, torne-se membro. Não só desse curso aqui, nós temos vários outros cursos. Temos o curso do Hebraico Bíblico, temos o curso do livro Hebraico Fácil, que são 2 cursos exclusivos para os membros do canal. Então, se você não se tornou membro, clique aí, tornar-se membro, só seguir aí com as orientações do YouTube e você vai poder desfrutar de muitas outras vantagens. Então, pessoal, próxima aula, substantivos no plural declinados para o possessivo. Shalom!